Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Meu nome é Vera Garcia e eu sou criadora do blog Deficiente Ciente. Hoje a gente vai falar sobre a lei de cotas para pessoas com deficiência. Esse post eu coloquei ele no ano passado no blog, né? Aí eu quis trazer ele aqui para o YouTube para vocês saberem, para a gente ver se essa lei de cotas para pessoa com deficiência, se realmente ela funciona na prática. Porque vocês sabem que na teoria é uma coisa, né? Sempre, né? Praticamente. E na prática é outra. No papel é tudo bonitinho, uma gracinha, mas quando chega na prática é bem diferente. E aí, vamos ver se no caso das deficiências, como é que é o tratamento para a deficiência leve e para uma deficiência mais grave? Como é que as empresas se comportam diante disso, né? O que os administradores, os recrutadores, né? O que eles fazem quando a pessoa tem um outro tipo de deficiência, por exemplo, é um cadeirante? E aí, né? Então vamos ao texto. Lei de Cotas Pessoa com Deficiência, 1991, que ela foi criada em 91. Inclusive, eu vou deixar esse link desse post abaixo desse vídeo, tá? Logo abaixo para vocês verem. E aqui também, se eu clicar, né, vai aparecer tudo sobre a história da Lei de Cotas, né, de 1991, e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Então, as duas juntas garantem o direito ao trabalho às pessoas com algum tipo de deficiência, seja física, visual, auditiva e intelectual. Em todos os tipos de deficiência, existem aquelas com maior ou menor comprometimento e outras que não apresentam necessariamente manifestações corporais. Por isso, mesmo aquelas pessoas com deficiências não visíveis ou que tenham deficiências menos conhecidas também necessitam de adaptações estruturais e comportamentais para que consigam realizar suas atividades com mais qualidade e empenho. Eu fiz um vídeo que está aqui no YouTube sobre deficiências não visíveis, deficiência não aparente, o que você precisa saber. É bem interessante, viu? Vou deixar também o link aí logo abaixo. Para incluir um candidato na cota da empresa, é necessário que ele seja avaliado por um médico do trabalho, que fornecerá um laudo com a descrição dos limites e graus de comprometimento da deficiência e, assim, determinar a inclusão do profissional seguindo os critérios do Decreto 5296 de dezembro de 2004. Então, vamos ver agora as deficiências que se enquadram na Lei de Cotas PCD. Então, deficiência visual. Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus. Ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. E a visão monocular, né? Conforme parecer conjur, na qual a acuidade visual com a melhor correção óptica é igual ou menor que 0,05 em um olho, ou cegueira declarada por oftalmologista. No caso aqui da visão monocular, também fiz um vídeo, né, falando a respeito que agora a visão monocular é reconhecida, né, finalmente, pelo jurídico como deficiência. Então tem um vídeo também que eu vou deixar o link também aí abaixo desse daqui. A deficiência auditiva também na lei de cotas, que é a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências 500, 1000, 2000 e 3000. E depois a deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia e hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas, né? Claro, e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções, aí essas daí não entram.
Depois também a deficiência intelectual, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como. Então, para ser reconhecida aqui, né, como para entrar na lei de cotas, tem que ter pelo menos umas duas aqui. Por exemplo, tem que ter algum problema com a comunicação, com cuidado pessoal, ou cuidado pessoal, habilidades sociais, tá? Então vamos lá, comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho. Aqui entra a síndrome de Down, né? A deficiência múltipla, que é a associação de duas ou mais deficiências, e o autismo, na lei de cotas pessoa com deficiência, que não estava, né, dentro da lei antiga. Aí, desde 2012, os autistas passaram a ter assegurados os benefícios que as pessoas com deficiência têm, inclusive na reserva de vagas em empresas. E também a pessoa com mobilidade reduzida, que é aquela pessoa que, não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentar-se, né, ou permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora e da percepção, tá? Então, essas deficiências aqui, elas se enquadram na lei de cotas. E aí, no caso, por exemplo, vou falar para vocês sobre a proporção do número de funcionários, né, que a empresa vai contratar. Então, de 100 a 200 funcionários, são 2%. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 em diante, 5%. Agora, eu vou ver aqui com vocês um texto de um site que chama Empresas e Negócios. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Vamos ver. Empresas e Negócios. Aqui, ó. E esse texto aqui eu achei ele muito interessante, por isso que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ele é um texto, deixa eu ver, vamos ver aqui o ano, acho que 2020, do ano passado, quer ver? Não, 2019, mas mesmo assim é um texto, continua atual, né? Continua valendo para esse ano, né? E aqui fala assim: portadores de deficiências graves têm mais dificuldade para trabalhar. Aqui no caso, só fazendo um parênteses, né? Esse portadores de deficiência, a gente sabe que a gente não utiliza mais essa nomenclatura, né? E esse termo. E o termo que a gente usa é pessoas com deficiência, porque aqui no caso de portadores, por exemplo, se você portar alguma coisa, você está portando, por exemplo, você vai portar um documento, você está levando um documento com você, para cima e para baixo, por exemplo, uma identidade, né? E no caso de deficiência, não, né? A gente não está portando a deficiência, a gente tem realmente uma deficiência, por exemplo, no meu caso, que sou amputada do braço, não tem como, né? Não tem como eu portar, um dia eu tô com ela, outro dia eu não tô, né? Então, no caso aqui, são pessoas com deficiências graves, têm mais dificuldade para trabalhar. Em vigor, aqui está 28 anos, porque o texto é de 2019, né? Mas a lei vai completar 30 anos agora, gente. 30 anos. E vocês vão ver nesse texto aqui, na vida real, né, que a gente já sabe, tem muitos casos por aí, que a lei ela é totalmente assim descumprida, né, pelas pessoas. O pessoal aí de empresa e as pessoas que contratam faz vista grossa para um monte de coisa, né? Acha que uma pessoa com deficiência ela custa caro para a empresa. Então, eles só contratam mesmo, a maior parte das empresas só contratam mesmo porque são obrigadas, e mesmo assim arrumam um jeitinho assim de burlar a lei, vocês vão ver aqui no texto, de burlar a lei para não cumprir. Então, é muito triste, gente, é muito triste mesmo. A gente sabe que tem empresas por aí, não são muitas, que são sérias, têm compromisso, né? Têm responsabilidade e realmente elas estão preocupadas como eu falei naquele texto que eu coloquei lá no blog, com a inclusão profissional. Realmente, você pode falar que aquela empresa, ela cumpre isso mesmo. As outras é só, entre parênteses, né? Que não está fazendo nada, né? Só está ali mesmo só para dizer no papel que está cumprindo. E vamos lá, vamos ver o texto.
A legislação prevê que empresas com 100 ou mais funcionários tenham entre 2% e 5% de trabalhadores com deficiência. No entanto, segundo dados da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, esse percentual nunca passou de 1%, gente. Nunca passou de 1%, 2019. Eu acho que deve estar a mesma coisa. Infelizmente, o problema não está restrito ao percentual de contratações, disse a superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, IBDD, Tereza Amaral. Para ela, pessoas com deficiências leves, em geral com membros amputados, assim com problema de audição ou visão parcial, são as que têm mais facilidade para preencher essas cotas. Então vocês viram, né? Que aí no caso aí para as empresas é mais interessante contratar uma pessoa que tem uma amputação de algum membro, né? Ou que tem algum probleminha aí de audição, ou uma visão assim um pouco mais assim que não é tão prejudicada, né? Que aí para eles é melhor. Com isso, as empresas tendem a deixar fora do mercado de trabalho aqueles com deficiências mais graves, do ponto de vista dessas empresas, apresentarem impedimentos supostamente maiores, né? Eles acham isso, né? Isso daí é da cabeça deles. Eles acham que uma pessoa que tem uma deficiência, no caso, por exemplo, ele vai dar aqui, ó, os totalmente cegos, por exemplo, são pouco procurados, apesar de terem ótima capacidade para trabalhar computadores devido a recursos de vozes, afirmou Tereza. Tá vendo? Pessoa cega. No caso de um cadeirante, né? Porque eles acham que eles vão ter que gastar muito dinheiro, né? Com rampa, com banheiro adaptado, né? Não que na empresa não tenha que ter, tem que ter. Mas eles pensam um monte de coisas que vocês vão ver aqui depois, mais à frente no texto. Deficiência intelectual. A lei não trabalha a empregabilidade para pessoas com deficiências mais graves. Olha lá. A situação mais difícil é de pessoas com deficiência intelectual. É o caso, por exemplo, de quem tem autismo e síndrome de Down. Nesses casos, o preconceito é quase impeditivo para que eles integrem o quadro de funcionário das empresas, acrescentou ela. Então, eles acham, por exemplo, assim, no caso de tem casos que eu já ouvi falar, assim, que, por exemplo, eles teriam que qualificar essa pessoa com deficiência, né, para o trabalho dela, para que o potencial dela seja bem aproveitado de uma maneira produtiva. Esse seria o correto. Agora, o que eles fazem? Eles contratam, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência intelectual, aí eles colocam para trabalhar na recepção, para dar bom dia, boa tarde, boa noite, e não qualifica essa pessoa, gente. Olha que triste. E aí eles falam, não, a gente cumpriu a lei. A lei cumprimos sim, tem uma pessoa com deficiência trabalhando aqui pra gente. É demais, né? É demais, é um absurdo assim, atrás de outro absurdo. Então eles vão burlando a lei, vão arrumando sempre um jeitinho de burlar a lei. Continuando aqui o texto. Segundo a superintendente do IBDD, as empresas deixam de contratar essas pessoas por desconhecerem o bom serviço prestado por elas, com esse perfil, em tarefas simples. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência intelectual, ela pode ser contratada uma limpeza, uma conservação, para uma montagem de produtos menos complexos, ou mesmo em atividades de jardinagem, além de trabalhos em lojas, padarias, lavanderias, entre outros. E as pessoas principalmente com síndrome de Down, eles são assim uma gracinha, eles são muito responsáveis assim com as coisas, né, com o trabalho deles, eles levam a sério. Eu conheço um que trabalha no mercado perto de casa, que ele é demais assim, ele trabalha na parte de organização, na parte de feira. Gente, o trabalho dele ali é tudo impecável, as frutinhas todas colocadas no lugar certinho, e ainda ele chama a atenção dos que não têm deficiência porque não estão fazendo a coisa certa. Então, assim, olha, acho que o burro daquele, né? Que não aproveita, né? Ele não sabe o que eles estão perdendo, não sabe o que eles estão perdendo. Para aproveitar uma pessoa como essa, que aí tem muita capacidade. Aí, vamos continuar aqui. Competência é uma capacidade individual que varia de indivíduo para indivíduo, a exemplo do que acontece com pessoas que não têm limitações, resumiu Tereza, ao defender uma espécie de classificação que teve em conta o tipo de deficiência, de forma a facilitar a contratação de pessoas com deficiências mais graves. Falta aos órgãos responsáveis pelas políticas públicas
desenvolverem trabalhos de convencimento junto às empresas, de forma a mostrar o quão capazes são as pessoas com deficiência. E eu estava falando aqui no caso das pessoas com síndrome de Down, eu já coloquei várias assim, matérias que saíram em grandes sites aí, falando deles fazendo faculdade, se formando em faculdade, arrumando profissões assim que a gente fica bobo, de queixo caído, né? Assim, como eles estão assim, cada dia que passa mais espertos assim, né? Mas tem vários lá no blog tem várias assim, histórias mesmo de pessoas aí que têm deficiência intelectual e que se formaram, trabalham, namoram, tá? E estão levando a vida deles, né? Então, como eu falei aquela hora, né? Bobo daquele que não aproveita. Deixa eu pegar aqui agora. Eu parei aqui. Entre os que não têm deficiência intelectual, os menos empregados costumam ser os cadeirantes, né? Em geral, pela necessidade de adaptação estrutural do local de trabalho para a locomoção em cadeira de rodas, e os totalmente cegos ou surdos. No caso aí dos surdos, a empresa ela não quer gastar dinheiro, por exemplo, para ter a comunicação lá na empresa, eles vão ter que aprender a língua de sinais. Então eles acham que vão gastar dinheiro, né? Só que eles não olham para a pessoa com deficiência da mesma forma que eles olham para uma pessoa sem deficiência estrategicamente, pensando assim, não, essa pessoa aqui ela pode fazer isso, aquilo, se a gente aproveitar, trabalhar aí com o potencial que ela tem, né? Para ela produzir, para ela ajudar a crescer a empresa. Então eles não têm esse pensamento. Então é uma coisa já de preconceito mesmo, né? Já olha para a pessoa já mesmo com preconceito e às vezes discriminação mesmo, infelizmente. Dificuldades. No campo das dificuldades, a maior queixa das pessoas com deficiência ainda é na parte de infraestrutura. Ah lá. Por isso, é muito comum as empresas buscarem trabalhadores com deficiências consideradas mais leves, que não impliquem em grandes modificações estruturais. Ah lá, tá vendo? Modificação estrutural, no caso que precisa, por exemplo, colocar um piso tátil para uma pessoa que tem deficiência visual, rampa para um cadeirante, né? A língua de sinais que eu falei no caso da pessoa que é surda, disse a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Priscila Roberta Gaspar de Oliveira. Segundo a secretária, o Brasil ainda está longe do ideal, apesar do crescimento observado no mercado de trabalho destinado a pessoas com deficiência ao longo dos últimos anos. Entre 2010, olha a estatística, e 2017, o percentual de trabalhadores com esse perfil aumentou de 0,69% para 0,95% no mercado de trabalho, gente. Olha só, meu Deus, que número, gente, olha o aumento absurdo assim, né? Não aumentou nada praticamente. Segundo o relatório anual de informações sociais da Secretaria de Trabalho vinculado ao Ministério da Economia. Falta empatia para os gestores. Aí, gente, a empatia de novo. Eu fiz um vídeo, no caso lá falando da deficiência não aparente, falando sobre a empatia. Então, eles não se colocam no lugar do outro, né? Eles não se colocam no lugar do outro, porque se as pessoas se colocassem mais no lugar do outro, elas iam ver as dificuldades que o outro tem, né? Mas infelizmente é muito difícil assim, né? Tem uma pessoa, no caso aí, por exemplo, assim, dos recrutadores, né? Se colocar no lugar do outro mesmo. Falta empatia para os gestores que, apesar de conhecer a lei, cumprem somente para observar a cota, gente. A maioria dos contratantes ainda enxerga as pessoas com deficiência como um custo, vai vendo, e não como um investimento, completou a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Na avaliação do superintendente do IBDD, o preconceito continua dificultando a aplicação da lei de cota para pessoas com deficiência. E por causa disso, muito pouco mudou desde a sua implantação. 30 anos vai fazer agora. 30 anos, praticamente, o que mudou. É porque o preconceito continua aí, né? Lei existe para ser cumprida, mas aqui no Brasil, né, é muito difícil, né, gente? É muito difícil. Tem a lei, tem muitas leis aqui, né? Tem bastante. Só que na hora do cumprimento, na hora da fiscalização, isso não acontece. Se fosse aplicado e fiscalizado em toda a sua complexidade, teria como resultado números
muito maiores e abrangentes de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Era de se esperar que, no caso aí, né, 28, mas aqui é 30, essa lei tivesse sua eficiência comprovada em números, o que não ocorreu. Então, gente, tem cada absurdo que acontece, e tem casos assim que eu até fiquei sabendo, por exemplo, que eles contratam a pessoa com deficiência, a empresa contrata, deixa trabalhar a pessoa ficar em casa, paga lá o salário que tem que pagar, e aí depois, quando tem alguma fiscalização do Ministério Público na empresa, aí eles chamam a pessoa para aparecer. É demais, né? É demais. Eu vou falar para você, eu fico indignada com essas coisas. Bom, eu li aqui, agora que, segundo Tereza, são bastante comuns situações em que trabalhadores com deficiência são contratados apenas para que as empresas cumpram as cotas de forma a evitar o pagamento de multas. Então, só para dizer, né? Só para inglês ver. É assim que eles trabalham. Há muitos casos de pessoas que, apesar de estarem no quadro de funcionários, acabam deixadas de lado, sem tarefas nem funções. Olha, que absurdo. Ainda segundo ela, há também casos de empresas de grande porte preferindo pagar a multa em vez de cumprir com a cota. Estão vendo? Além de serem multas relativamente leves para essas empresas, há a possibilidade de, ao recorrerem à justiça, pagarem valores menores do que o previsto inicialmente. Teve inclusive o caso de uma empresa do setor de construção que conseguiu reduzir uma multa de 6 milhões para apenas 6 mil reais, disse a superintendente do IBDD. Estão vendo? Então, quer dizer, não tem fiscalização, não tem punição. Quando tem uma punição, eles vão lá, recorrem, eles ganham e ainda conseguem pagar um valor ali que para eles não representa nada. Então, é complicado, né? Aí é difícil, gente. Fica muito difícil mesmo. E no caso aí de vocês, porque eu sei que tem empresas sérias, sim, tem empresas sérias, sim, que estão trabalhando direitinho, trabalhando realmente para que a inclusão aconteça de verdade. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, dizendo se tem alguém aí que está trabalhando numa empresa que ela realmente está incluindo a pessoa com deficiência. Ela não está só cumprindo a lei de cotas, não, porque ela tem, assim, por exemplo, a obrigação de cumprir, não, mas ela está fazendo o trabalho dela de inclusão, lutando assim por uma sociedade inclusiva. Se tiver alguém que está trabalhando numa empresa dessa, coloca aí pra gente, porque a gente tem que prestigiar essa empresa, né? Incentivar, né, para que sirva de exemplo para as outras, porque a maior parte é difícil. E quem ainda está procurando um emprego, não encontrou, está tendo dificuldade, porque está sentindo discriminação realmente aí na empresa que está procurando um trabalho, coloca aí pra gente nos comentários também, pra gente saber, tá? E é isso, gente, é isso. Eu fico assim, a gente fica assim, chateado, né? Chateado porque a gente luta tanto, né? Tanto, tanto, tanto. O blog lá já vai fazer 11 anos agora em agosto. E depois, quando você pensa que está dando um passo para frente, está dando 10 para trás. Então, que mais e mais empresas aí tomem consciência, né? Se coloque aí no lugar da pessoa com deficiência, né? E veja como é difícil, que não é fácil, ainda mais agora nesses tempos de pandemia, para as pessoas que não têm aí nenhum tipo de deficiência, já está complicado, né? Agora imagina uma pessoa que tem uma deficiência e essa deficiência é justamente daquelas que eles estão rejeitando, né? Um cadeirante, por exemplo. E como é que vai ficar a situação dessa pessoa? Bom, gente, hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa aí uma curtida, tá? E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E quem quiser também compartilhar, né, para que outras pessoas saibam, né? Porque a gente tem uma ideia, né, quando fala, às vezes falam aí, nossa, a lei de cotas, não sei o quê, tá tendo 30 anos e tal. Mas a história não é bem assim, né? Para que outras pessoas também saibam disso. Um abraço aí para vocês, tá? Eu vou fazer um outro post, eu vou deixar também lá no blog. Fiquem com Deus e muito obrigada, gente.